A história é muito bonita. Joaquim José Ribeiro e Ana Rosa vieram da região de Mar de Espanha, lá na divisa do Rio de Janeiro. Tem gente por todo canto desse mundo. A história é muito bonita se a gente tivesse em mente tudo o que aconteceu depois da vinda dos nossos tataravós, né? Joaquim José Ribeiro e Ana Rosa vieram da região de Mar de Espanha, lá na divisa do Rio de Janeiro, fugindo da guerra do Paraguai naquela época, e vieram aqui para a região nossa, que chamava de região da Mata, onde não tinha muita comunicação, e os filhos e mais alguém que vieram com ele ficariam isentos de participar da guerra. E desse casal, Joaquim José Ribeiro, surgiu tantos filhos, né? E a minha bisavó, Joaquina, casou com Francisco Januário, que veio também de lá, fugindo da guerra. E desse casal, dessa união de Francisco e Joaquina, surgiu uma família composta por Nestor Januário de Souza, Lucas Evangelista de Souza, Luiz Ladislau de Souza e Francisco Ladislau de Souza, os homens. E vieram também, e nasceram também as mulheres, né? Maria Madalena, Augusta, Pia da Conversão, Ana, Maria Beú e tantas outras que a gente imediatamente assim, a gente não lembra. Adelina, casada com o Joaquim Cândido, a Maria Salomé, Maria Eusébia, né? Frocina, chamávamos intimamente de Fulô, tia Fulô. E me perdoe, tia Regina, a tia Ana. E me perdoe se eu estou esquecendo de alguém. As novas famílias, né? Que casaram também com Francisco Januário, Joaquim Januário e Elias Januário, casaram com 3 filhas de Joaquim José Ribeiro e Ana Rosa. Formaram aqui então o córrego dos Januários, né? Quando foi partir a herança, esse córrego aqui ficou com os 3 Januários, genros, né? E por isso tomou o nome de Córrego dos Januários. Então pode-se dizer que é a primeira comunidade instalada no município de Inhapim. E desses filhos que vieram, que nasceram aqui, eu sou neto de Nestor Januário de Souza e Bem-vinda Maria de Jesus. Desse casamento de Nestor Januário e Bem-vinda, nasceram os filhos Oswaldo Januário de Souza, em 1912. Em 1915 nasceu Olâmpio Januário de Souza. Em 1918 nasceu Maria Calista. Em 1920 nasceu tia Hilda. Em 1923 nasceu meu pai Dionísio José de Souza. É esse casal que está aqui nesse quadro maior, Dionísio e Oscarina. E Diniz de Souza Padre. Bolivar Martinho de Souza e Celurdes Capuchinho, sobrenome até estranho, né? Então, foi essa família. E eu sou descendente de Dionísio José de Souza e Oscarina Aurélia de Souza. Desse casamento de Dionísio José de Souza e Oscarina nasceram Maria Dias, Djalma José de Souza, eu, Argeu José de Souza, pela ordem, né? Jupira José de Souza, Joana José de Souza,
Marcos José de Souza, Helena José de Souza e Ângelo José de Souza, que é o caçula. E onde nós estamos era um terreno que pertencia a Augusta Pia da Conversão, que é minha tia-avó, que morreu sem herdeiros, não tinha filhos, e então os netos e filhos e netos, irmãos e netos dela, ficaram com essas terras. E meu pai ficou aqui com esse pedacinho de terra, onde nos criou, né? Estudou a gente até onde pôde. Trabalhávamos na roça de enxada, né? Das 7 da manhã até as 6 da tarde. Estudávamos lá no Inhapim à noite, porque precisava trabalhar durante o dia, só podia estudar à noite. Mas o meu pai, com seu empenho, a sua sabedoria, que só pode ter vinda de Deus, porque nunca foi estudado, esforçou que a gente estudasse. Modéstia à parte, todo mundo, alguns foram ao 2º grau, e outros ficaram só com o ginasial mesmo, que é a 8ª série. Tem a Jupira que formou na faculdade. E foi assim a nossa vida. Muito gostosa, por exemplo. Não tinha dinheiro, mas tínhamos uma liberdade muito bonita. Meu pai, por exemplo, um homem que zelou muito do lado espiritual da família, né? Enquanto a gente não participasse das coisas da igreja, né? Que fosse a missa no domingo, a gente não podia nem ir no campo para jogar bola. Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer no domingo era participar do lado espiritual, né? Aí falando um pouco também da família do tio Lucas Evangelista de Souza, que teve os seus filhos, né? Adolfo Lucas, Isaías Lucas, Astolfo de Oliveira Lucas, Augusto de Oliveira Lucas, Zélio de Oliveira Lucas, Silvia, Dorvalina e a Julieta, que a gente chamava na intimidade de Júlia, casada com Joacir, também da família Januário. E também zelaram muito pelos estudos da família, né? Onde nós tivemos inclusive um dos netos do tio Luca, que era até professor, e depois de uma certa ocasião optou pela vida religiosa. Deixou a escola, deixou tudo e foi para o seminário. Com os estudos que já tinha, foi muito rápido e se tornou padre da nossa comunidade. Padre José Lucas, né, já falecido no dia 17 de fevereiro de 2017. Nesse meio de tempo, Ageu, Inhapim, que é a cidade, ainda não estava, não tinha se formado ainda não, ele estava em formação. O meu tataravô, Joaquim José Ribeiro, com seu grupo, quis, pelo comércio, o intercâmbio comercial era muito difícil, porque naquele tempo usava-se querosene, usava o sal, usava o tecido, né? Que até um certo tempo depois criaram os tiares aqui e passaram a fazer até o próprio tecido. Mas ele viu necessidade de criar um comércio. Na época ele chamava de comércio, que seria a cidade. Porque o comércio deles aqui era muito difícil. Eles tinham que ir com tropa ou carros de boi, levando a produção daqui, que era o café, o mais acentuado da época, para Raul Soares, Abre Campo, e para trocar nessas mercadorias que eu citei, querosene, sal, açúcar, né? O tecido, né? O açúcar não, porque aqui fazia-se rapadura. Então ele veio na cabeça dele que Inhapim precisava de ter um comércio. E esse comércio, ele, por não ser tão assim conhecedor das coisas, designou que esse comércio fosse instalado onde é o bairro Santo Antônio hoje. Mas depois vieram outras pessoas e aí começou o povoamento do bairro Santo Antônio, né? E aí vieram outras pessoas, né, já com mais conhecimento, e viram que lá no Santo Antônio a água do córregozinho que passa lá não serviria não daria conta das descargas
das casas que iam surgir. Então, opinaram que viesse para dentro da cidade às margens do rio Caratinga, que era um rio mais populoso, com mais água, né? Para absorver as descargas das casas. Então, criaram-se um comércio ali, bem pertinho onde era o prédio da prefeitura, em frente à escola Antônio Carlos, criou o primeiro comércio ali da família Silva. E ali foi progredindo e tal, e é o Inhapim que é hoje.